Há 2000 anos, segunda parte, capítulo 7, Teias do Infortúnio, parte C. Nesse instante, porém, enquanto organizava os seus papéis apressadamente a fim de prestar os primeiros socorros ao ferido, Flávia Lentulha, como se as observações de Ana lhe suscitassem novas explicações, rompeu soluçante. Meu pai, só agora me recordo de que vós deveria cientificar de coisas muito graves. Filha, acudiu com decisão, estás doente e fatigada. Recolhe-te ao quarto. Procurarei a tudo remediar. É muito tarde para qualquer ponderação. As coisas graves são sempre más e o mal que não se corta pela raiz com o esclarecimento oportuno, é sempre uma semente de calamidade guardada em nosso coração para rebentar em lágrimas de amargura nas horas inesperadas da vida. Falaremos, pois, mais tarde. Cumpre agora providenciar o que seja mais urgente e necessário. Retirando-se apressado, com a serva em demanda dos apartamentos do rapaz, notou que Flávia obedecia sem discussão às suas determinações, recolhendo-se ao quarto. Penetrando nos aposentos de Agripa, em companhia da velha serva, Públio Lentulus conseguiu medir toda a extensão da tragédia ali desenrolada, sob o seu teto respeitável. Fechando a porta de acesso, o senador verificou que o filho mais velho do seu inesquecível Flamínio estava morto, restando saber os íntimos detalhes daquele drama doloroso, cujo fim sangrento era a única cena que ali se deparava. Ajoelhando-se ao lado do cadáver, no que foi acompanhado pela serva e amiga leal, falou compungidamente. Ana, é muito tarde. O meu pobre Agripa já não vive. Nem haveria possibilidade de socorro para ferimento desta natureza. Parece haver expirado há poucos momentos. Alçando ao alto o olhar marejado de lágrimas, exclamou amarguradamente: Ó manes de meu desventurado filho, acolhei as nossas súplicas pelo descanso perpétuo de sua alma. Todavia, aquela prece morrera ali no íntimo. A voz tornara-se frouxa e oprimida. Aquele espetáculo hediondo abalara-o profundamente. Queria falar, sem o conseguir, porquanto tinha a garganta como que dilacerada e rebelde. Sob a força dos singultos do coração, que lhe morriam latentes na soledade da imperiosa fortaleza espiritual. Ana o contemplou aflita, porque seus olhos nunca o haviam observado em atitudes tão íntimas em todo o longo tempo de serviço naquela casa. Públio Lentulus, aos seus olhos, era sempre o homem frio e impiedoso, em cujo peito pulsava um coração de ferro, que não podia vibrar senão pelas loucas vaidades mundanas. Naquele instante, contudo, entre assustada e comovida, observava que também o senador tinha lágrimas para chorar. De seus olhos, sempre altivos, caíam lágrimas ardentes que rolavam, silenciosas e tristes, sobre a cabeça inerte do rapaz, também considerado por ele um filho, como se nada mais lhe restasse, além do consolo supremo de abraçar carinhosamente os seus despojos, através do véu escuro de suas dúvidas angustiosas. Ana, profundamente tocada pela amargura daquela cena íntima, exclamou com humildade, desejosa de confortar a dor imensa daquele mal sem remédio. Senhor, tenhamos coragem e serenidade. Nas minhas orações obscuras, sempre peço ao profeta de Nazaré que vos ampare do céu, confortando-vos o coração sofredor e desalentado. O pensamento do senador vagava no dédalo das dúvidas tenebrosas.
cotejando as observações da filha e as palavras de Ana, buscava descobrir no íntimo a intuição sobre a culpabilidade do delito. A qual dos dois, Plínio ou Saul, deveria imputar a autoria do atentado nefando? Ele que decidira tantos processos difíceis na sua vida, ele que era senador e não perdia também ensejo de participar dos esforços da edilidade romana, sentia agora a dor suprema de exercer a justiça em sua própria casa, na perspectiva da destruição de toda a aventura dos seus filhos muito amados. Ouvindo, porém, as expressões consoladoras da serva, recordou a figura extraordinária de Jesus Nazareno, cuja doutrina de piedade e misericórdia a tantos fortalecia para afrontar as situações mais ríspidas da vida, ou para morrer heroicamente como sua própria mulher. Dirigindo-se então à criada, com intimidade imprevista, em gesto comovedor de simplicidade generosa, qual a serva jamais lhe observara em qualquer circunstância da vida doméstica, disse: Ana, nunca deixei de ser um homem enérgico em toda a vida, mas chega sempre um momento em que o nosso coração se sente acabrunhado diante da rudeza das lutas que o mundo nos oferece com as suas desilusões amargas e dolorosas. Se és tão somente uma serva, eu sei hoje apreciar-te o coração, embora tardiamente. Uma lágrima espontânea embargava-lhe a voz, porém o velho patrício continuava. Em toda a minha existência, tenho julgado uma imensidade de processos de várias naturezas, relativos à justiça do mundo. Mas, de tempos a esta parte, parece-me que estou sendo julgado pela força incoercível de uma justiça suprema, cujos tribunais não se encontram na terra. Desde a morte de Lívia, sinto o coração modificado a caminho de uma sensibilidade, para mim, até então desconhecida. A aproximação da velhice parece um prenúncio da morte de todos os nossos sonhos e esperanças. Diante deste cadáver, que certamente vai aumentar a sombra dos nossos segredos de família, sinto quão dolorosa é a tarefa de justificar os nossos entes amados. E já que te referes ao Mestre de Nazaré, cuja doutrina de paz e fraternidade a tantos tem ensinado a morrer com resignação e heroísmo supremos, pela vitória da cruz dos seus martírios terrestres, como procederia ele num caso destes, em que as mais tremendas dúvidas me pairam no coração, quanto à culpabilidade de um filho muito amado? Senhor, respondeu Ana com humildade, fundamente comovida ante aquela prova de consideração e afeto. Muitas vezes Jesus nos ensinou que jamais devemos julgar para não sermos também julgados. O senador se surpreendia ao receber de uma criatura tão simples e tão inculta aos seus olhos essa maravilhosa síntese da filosofia humana, repassando no espírito seu doloroso pretérito. Mas aventou como se quisesse justificar-se a si mesmo dos erros profundos do seu passado de homem público. Os que não julgam, perdoam e esquecem. E se mandam as leis da vida que sejamos agradecidos ao bem que se nos faça, não podemos perdoar ao mal que se nos atira no caminho. Ana, porém, não perdeu o ensejo de consolidar o ensinamento evangélico, acrescentando com doçura. Mesmo na minha terra, a lei antiga mandava que se cobrasse olho por olho e dente por dente. Mas Jesus de Nazaré, sem destruir a essência dos ensinos do templo, esclareceu
que os que mais erram no mundo são os mais infelizes e mais necessitados do nosso amparo espiritual, recomendando na sua doutrina de amor e caridade não perdoássemos uma vez só, mas 70 vezes 7 vezes. Públio Lentulus admirava-se de aprender aqueles generosos conceitos da sua criada dentro dos princípios do perdão irrestrito. Perdoar? Nunca o fizera em suas porfiadas lutas no mundo. Sua educação não admitia piedade ou comiseração para os inimigos, porque todo perdão e toda humildade significavam para os de sua classe traição ou covardia. Lembrava-se, porém, agora de que em numerosos processos políticos poderia haver perdoado e que, muitas circunstâncias da sua vida, poderia ter fechado os olhos da sua severidade com amoroso esquecimento. Sem saber a razão, como se uma energia ignorada lhe reconduzisse o pensamento nos tempos idos, suas lembranças se transportaram no período remoto de sua viagem à Judéia, revendo com os olhos da imaginação a cena em que, com seu rigorismo, escravizara impiedosamente um mísero rapaz. Sim, também aquele jovem se chamava Saul, e ele trazia agora o cérebro ralado por dúvidas atrozes entre aquele Saul, liberto dos seus amigos, e a figura de Plínio, sempre guardada no seu conceito num halo de amor e generosidade. Perdoar? E o pensamento do senador se quedava em meditações amargas e penosíssimas, naqueles minutos angustiados e longos. Era talvez uma das poucas vezes na vida em que o seu cérebro duvidava, receoso de fazer cair a austeridade do julgamento sobre a fronte de um filho muito querido. Mas, saindo dessa apatia de alguns minutos, exclamou com resolução: Ana, o profeta Nazareno devia ser de fato uma figura divina aqui na terra. Eu, porém, sou humano e careço de forças novas para viver uma existência fora de minha época. Quero perdoar e não posso. Quero julgar neste caso e não sei como fazê-lo. Mas hei de saber decidir quanto à solução deste terrível problema. Farei o possível para observar os preceitos do teu mestre, guardando uma atitude de silêncio, até que venha conhecer o verdadeiro culpado. Quando então, buscarei não julgar como os homens, mas pedir a essa justiça divina que se manifeste, amparando meus pensamentos e esclarecendo os meus atos. E como se retomasse a sua energia usual para as lutas da vida, o velho patrício sentenciou: Agora tratemos da vida nas suas realidades dolorosas. Colocou o cadáver de Agripa no leito e, recomendando à serva que preparasse o espírito da filha, amparando-lhe o coração no angustioso transe, abriu as portas do aposento, requisitou a presença de todos os fâmulos da casa, levando a ocorrência ao conhecimento das autoridades e procedendo simultaneamente a rigoroso inquérito, a fim de apurar a procedência do crime. Embora um episódio daquela natureza fosse considerado vulgaríssimo nos dias atribulados da Roma de Domício Nero. Alguns criados alegavam ter visto Plínio Severus com o irmão durante a noite, mas a palavra do senador anulava-lhe as informações com a afirmativa de que o irmão da vítima havia partido durante o dia em demanda do porto de Massília. Saul era desse modo a pessoa naturalmente indicada para prestar declarações. E antes mesmo que se realizassem as cerimônias fúnebres, o senador, interrogando-o particularmente, supunha ter razões para crer na sua culpa, observando-lhe as evasivas e alusões descabidas,
que não satisfaziam as exigências da sua pericção psicológica. Suas afirmações indiretas não coincidiam com as asseverações incisivas de Ana, cuja retidão de palavra ele bem conhecia. Em alguns tópicos de suas informações, negou estivesse presente nos aposentos de Agripa, e isso foi o bastante para que o senador verificasse que mentia. Quanto a Plínio, não fora de fato encontrado, obtendo-se tão somente a lacônica participação da sua partida para Massília, o que realmente ocorrera na mesma noite da tragédia, depois da altercação decisiva com o irmão no palácio do Aventino. E assim, em companhia de Aurélia, demandava ele as Gálias, em suntuosa galera, singrando as águas calmas do antigo mar romano. O senador, porém, apenas desejava ouvir melhor as confidências da filha, para arrancar a confissão suprema do mísero liberto de Flamínio, de cuja culpabilidade não tinha mais dúvida. Procurou Dessarte realizar com a maior discrição os funerais do filho do seu inesquecível amigo, aos quais Saúde Gioras teve a desfaçatez de assistir com toda a serenidade venenosa do seu espírito mesquinho. Sob o efeito pernicioso de tóxicos letais que lhe haviam sido aplicados por Ateia, a serva traidora, paga por Aurélia, a qual na sua inconsciência havia envenenado todos os cosméticos de uso da sua ama, destinados ao tratamento da pele e dos cílios. Flávia Lentulha tinha agora todos os padecimentos físicos singularmente agravados, além da terrível situação moral em face da penosa ocorrência e de seu acabrunhamento por força de insolúveis dúvidas. Aquele mal da infância parecia reviver, porque o corpo novamente se abria em chagas dolorosas, enquanto os olhos pareciam seriamente atacados de moléstia implacável.